Conta pra gente, você é nascida e criada onde? Então, eu nasci em Limoeiro, né? Fui criada lá também. Recife, né? Próximo a Recife, Próximo é uma a cidade Recife. interior. 55 mil habitantes. Coloca o microfone mais pertinho de você, Tá, aqui tá bom? tá bom? Ficou bom? Vai. Pronto, eu nasci em Limoeiro, fui criada lá. Nasci já com meus pais separados. Minha mãe sempre foi o meu pai e a minha mãe ao mesmo tempo. Então, assim, minha mãe se casou novamente, né? Eu tenho uma irmã que é de pai diferente. A minha infância foi um pouco complicada. Não foi uma infância fácil, assim, eu posso dizer. Mas foi ao mesmo tempo, foi uma infância feliz também. Então, eu era uma criança bem agitada. E eu era estudiosa, mas eu também, ao mesmo tempo, era da equipe do fundão. Então, eu era bem bagunceira. Eu dava muito trabalho, sabe? Você tá com quantos anos? Eu tenho 26 anos. 26. Mas eu sempre fui uma criança muito feliz. Assim, como eu disse, a minha infância não foi fácil, sabe? Eu não... O que você passava, assim, na sua... Se quiser falar, óbvio. Não, assim, tipo, eu não me dava bem com o pai da minha irmã, sabe? Tipo, eu sofria muita agressão em casa. E aí minha mãe se separou dele justamente por ele não gostar de mim. E aí eu levei muito disso pra minha adolescência, sabe? Então eu fui uma adolescente bem rebelde também. Perdi meu pai aos 14 anos. Então, você tinha contato com seu pai? Eu conheci o meu pai, que na verdade meu pai, ele não queria me conhecer. Eu que fui atrás do meu pai. E aí eu conheci meu pai, eu tinha 11 anos de idade. E aos 14 anos de idade eu perdi o meu pai. Mas foram assim, tipo, 3 anos intensos. Que eu tive a oportunidade de poder conviver com ele, sabe? E meu pai, ele era uma pessoa... Ele era jovem quando eu perdi ele. E ele era uma pessoa muito extrovertida, muito brincalhona, assim como eu também sou. Acho que esse lado eu puxei ele, né? E aí eu pude criar um pouco da experiência de pai e filha. Mas eu sou uma pessoa que eu admiro muito a minha mãe. Então, pra mim, a minha mãe, ela sempre foi o meu alicerce, sabe? Ela sempre foi o meu tudo, realmente. Ela sempre foi uma pessoa que se esforçou muito para me dar tudo do bom e do melhor e que não me faltasse nada. Dentro das possibilidades dela, logicamente. Sim. E eu era uma criança que eu nunca gostava de pedir dinheiro à minha mãe. Que eu sabia que quando ela estava apertada, né? E aí eu fazia justamente os lanches para vender no colégio. Você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos, quando eu comecei a vender coisas no colégio. Eu vendia docinho, eu vendia cachorro-quente, eu vendia sandália. Eu vendia aquela pulseirinha de miçanga. miçanga. Mas era um inferno de fazer aquilo lá, não tinha paciência. Mas assim, sempre aprendi a me virar desde cedo, sabe? Então assim, eu fui uma criança Sua mãe feliz. te ensinou isso, né? Ela me ensinou. Eu acredito que eu amadureci muito cedo pelo fato de que a gente também não tinha muitas condições, né, financeiras. E aí eu tinha que cuidar da minha irmã com 8 anos de idade para minha mãe poder trabalhar, porque se ela não trabalhasse... A sua irmã do... A minha irmã parte pai? De mãe. De mãe? De mãe, isso. Porque se ela não trabalhasse, não tinha como sustentar a casa. Então era bem complicado, sabe? Mas aí eu amadureci muito cedo. Então eu sempre corri muito atrás do que eu queria. Eu acredito que tudo tem um propósito na vida. Com certeza. Né? É uma frase que eu falo sempre: Deus não dá a carga que o seu filho não possa carregar. Com certeza. Todos nós. Então tudo vem e tem um porquê, né? E para nos fortalecer. E para nos fortalecer. Para situações futuras, Exato. enfim. Então, como eu disse, a minha infância não foi fácil, mas ao mesmo tempo eu fui uma criança feliz, sabe? Eu aprendi a amadurecer cedo. E sobre essas agressões, se você quiser falar ou se não quiser falar, tudo bem. Por que ele te agredia? Então, eu acredito que por eu ser filha de outra pessoa. Não era ensinando, né? Não. Como uma figura paterna. Não. Não Que era. não justifica Que não também. justifica, justamente.
Mas assim, tipo, ele é um pai maravilhoso pra minha irmã. Eu admiro muito o carinho que ele tem pela minha irmã, né? Por ser filha dele. Não. Era só você? Era só eu. Então, mas... Como eu disse, tipo... Você lembra a sua idade? Lembro. Eu tinha 7 anos. 7, 8. Como que você se sentia? Eu me sentia mal. Por muito tempo eu me senti mal. Tanto é que eu levei isso pra minha adolescência. Uhum. Eu me sentia mal pelo fato de que meu pai não queria saber de mim. Uhum. Me sentia mal pelo fato de que uma pessoa que eu poderia ver como uma presença paterna não era, sabe? E eu era uma criança. E assim, tipo, minha mãe, logicamente que minha mãe batia muito de frente com ele. Uhum. Isso aí eu me lembro, eu tenho uma boa memória. Uhum. E sempre rola aquela situação, ai, eu vou mudar, ai, eu não vou fazer mais isso. E eu até entendia, porque era uma família que tinha ali, era o pai da minha irmã, era a nossa família. Então, minha mãe meio que não queria desfazer isso, sabe? E sempre dava chance, mas ele não mudava. Então, a minha infância foi um pouco complicada. Não, eu imagino. Ninguém merece passar por um negócio desse, né? E eu nunca falei isso, viu, Gabi? Eu tô falando aqui a primeira vez. Desculpa. Porque assim, não, você não queria falar? Eu falei porque eu me senti à vontade, sabe? Tipo... Sim. É o que eu te falei, se vocês não quiserem falar, não precisam. É porque eu gosto de conhecer histórias e entender o porquê, sabe? O intuito que eu tô falando isso aqui também é que, assim, as pessoas julgam muito outras. Mas elas não sabem o que elas passaram na vida. Com certeza. Ninguém sabe da dor que a pessoa carrega do passado. Com certeza. De tudo que aconteceu na vida dela. Então, eu acho que eu tenho que me abrir um pouco mais para que as pessoas também possam me entender um pouco mais. É o que eu vejo, sabe? E todo mundo, né, tem as suas dores pois é. E as suas feridas. E as pessoas, às vezes, pensam, não, isso daí, não. Isso daí. Todo mundo tem. Todo mundo tem alguma... Independente da vida que a pessoa tiveram alguns momentos que... E outra coisa, às vezes uma coisa imprime pra ti de um jeito e imprime pra outra pessoa de outro jeito. E aquilo já muda e já faz. Justamente. Não, então, é o que eu sempre esse falo. Padrão ou não. Dentro do programa, eu sei que cada pessoa foi escolhida para estar ali no BBB pelo fato de que ela tem uma história. Nenhuma mala é mais pesada que a outra. Com certeza. Entendeu? Cada um tem as suas dores, cada um tem a sua história. Seus traumas. Seus traumas, e cada um sabe onde dói mais.